Vamos lá. Romanos capítulo 12, ainda a partir do verso 9. A gente está meditando nesse texto já por 2 semanas e hoje a gente vai continuando. Diz assim a palavra do Senhor, o amor, verso 9. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remisso, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, e não sejais sábio aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de comer. Se tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Agora vamos lá para 1 Tessalonicenses, Davi, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Palavras que nós lemos inicialmente foi Paulo escrevendo aos Romanos. Agora vamos ver o que Paulo disse aos crentes de Tessalônica. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com grande amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortando-vos também, irmãos, aqui admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimo para com todos. Verso 15. Evitai que alguém retribua a outro em mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda sorte de mal. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém? Nós vemos aqui, irmãos, praticamente a mesma recomendação que Paulo dá aos romanos. Ele fala com quase as mesmas palavras aos crentes de Tessalônica. E assim também o Senhor fala, obrigado. Assim o Senhor também fala para os nossos corações hoje. Hoje nós, como já falei de manhã aqui, hoje está sendo marcada a data, ou essa data de 2 de novembro é considerada a data do dia de finados. Muitas pessoas hoje choraram muito pelos seus queridos. E como diz o apóstolo Paulo no capítulo 4, que lemos hoje de manhã, porque não conhecem a graça de Deus e não têm esperança. Nós que temos esperança, nos regozijamos no Senhor, na esperança de que em Cristo um dia reencontraremos os nossos queridos. Há 2 anos atrás, especificamente, nós fizemos uma reunião na minha casa. Eu falei para minha mãe e para minhas irmãs: vamos fazer um churrasco?
E aí minha mãe pegou e falou assim: mas aí vai fazer um churrasco para comemorar o quê? Né? Dia de finados. E aí espontaneamente me veio à mente, na hora eu falei assim: para comemorar a vida. Aí então tá bom, então vamos fazer um churrasco para a gente comemorar a vida. Isso foi dia 2 de novembro, e depois do dia 12 de dezembro, o Senhor chamou minha mãe para estar comigo, no dia 13. E aí eu fiquei pensando ontem sobre isso, né? Muitas vezes, irmãos, a gente não celebra a vida, a gente apenas reclama e chora diante da morte. E sabe que a morte, ela é algo que o Senhor nos registra na sua palavra, que o salário do pecado, ele é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E muitas vezes a gente vive uma vida sem alegria. Muitas vezes, mesmo tendo saúde, a irmã orou sobre isso, agradecendo a Deus pela saúde, mesmo tendo trabalho, mesmo tendo família, mesmo tendo amigos, mesmo tendo irmãos, mesmo tendo uma igreja, nós somos pessoas murmurantes, reclamamos. E olha, irmãos, o hino que nós acabamos de cantar agora é um hino que traz assim, olha, nós conhecemos essa melodia no cantor cristão. E hoje eu quis trazer para os irmãos para a gente cantar nesse hino que tem a letra da harpa cristã. Eu estava falando para a Rita antes de vir para cá que se a gente prestasse atenção na letra, realmente, talvez a gente não cantaria. Olha só, nós ouvimos cantado, agora você vai ouvir lendo a leitura. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, preparada, certa que a vitória alcançará. Mas às vezes a gente vai vivendo uma vida, irmãos, de derrota, por um probleminha aqui, outro probleminha ali, uma dificuldade aqui, outra dificuldade ali, e a gente fica cabisbaixo, como se a vida não tivesse sentido. Olha o corpo. Eu quero estar com Cristo onde a luta se travar, no lance imprevisto na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória se alegrando da vitória aonde Deus vai me coroar. Olha, eu quero estar com Cristo aonde estiver a luta. Já percebeu isso? Nós cantamos isso, você cantou isso, os homens aqui cantaram isso. Eu quero estar com Cristo aonde está a batalha. Obrigado, irmão. Melhorou agora, né? Eu quero estar com Cristo aonde está a luta. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vê com que valor combatem contra o mal? É uma pergunta. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial? Ou seja, tem crentes na luta e na batalha. Você vai ficar dormindo? Você não vai avançar, não vai fazer nada, não vai se colocar à disposição, não vai para a batalha. Você vai só ficar vendo os outros lutar e batalhar. Tem muitos queridos nossos travando lutas e batalhas. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha, onde mais o fogo inflama. Olha só, onde o negócio está pegando mesmo, onde a situação está difícil. Entra na batalha, onde o fogo inflama, e peleja contra o vil tentador. Isso aqui, irmãos, é uma declaração de prontidão. É uma declaração de estar pronto para batalhar com o Senhor. Mas não é a prontidão sem saber o que vai acontecer, não. A gente já cantou aqui. É prontidão sabendo que a vitória é certa. E aí continua: a peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para trabalhar. Ó, vem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso as quer tragar. E às vezes a gente acha que só a gente está passando por luta, né? Não é assim? A gente acha que só a gente está na batalha, a gente acha que só a gente está ali chorando, a gente acha que só a gente está passando pelo estreito, a gente acha que só a gente está naquele momento
profunda dor. Mas aí a gente vai conversando com as pessoas e a gente vai vendo quanta gente está passando pela luta, pela prova. E vem dias terríveis contra nós. Paulo, eu acho interessante essa palavra aqui do apóstolo Paulo, essas duas palavras de Paulo. E aqui no capítulo 12 de Romanos, quando ele fala sobre o amor, ele vai falando: o amor não tem que ser hipócrita, você tem que amar, você tem que preferir os outros em honra, você tem que ser zeloso, você não tem que ser remisso. No verso 11: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos no Espírito. Olha só, sede fervorosos de Espírito, servindo ao Senhor com fervor, mesmo no meio da guerra, mesmo no meio da batalha, mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio da tribulação. A gente tem que ser fervoroso. Quando nós falamos sobre reforma protestante, e você abriu o seu WhatsApp, Instagram na quinta-feira, e o que a gente mais viu, quinta-feira, né? O que nós mais, já foi quinta, né? O que a gente mais viu foi as pessoas postando sobre a reforma, pelo menos os cristãos colocando isso, né? Só a fé, só a escritura, somente Cristo, só a graça, né? Nós vimos as pessoas postando isso, mas o que significa isso para a gente, irmãos? Quando nós falamos sobre isso, nós não estamos falando apenas em sermos membros da igreja, estarmos aqui domingo após domingo, cantando essas canções lindas, que enchem o nosso coração. E eu fico muito feliz de estar aqui cantando com os irmãos. Mas daqui a pouco a gente vai sair dessas portas para fora. Tem trabalho. E não é só a questão da evangelização. Tem o trabalho, tem os trabalhos da vida e tem os trabalhos que a vida nos dá. Tem as lutas que a vida nos dá. E aí eu estava lendo um autor esses dias, ele estava dizendo sobre a questão do sofrimento seguinte: você pode olhar a respeito do sofrimento e dizer: eu estou sofrendo, as coisas acontecem, estou passando por dores e lutas, porque as coisas têm que acontecer. Ou nós podemos entender também que Deus nos permite passar pela prova e lutas, porque o Senhor deseja trabalhar em nós. Então, quando Paulo diz: regozijai-vos na esperança, podemos dizer: vamos olhar para frente, vamos olhar para Cristo. Regozijai-vos na esperança. A esperança que nós almejamos na frente, a esperança que nós vemos na frente, é a segurança que Cristo nos deu lá atrás. Não é simplesmente alguma coisa que nós dizemos: eu quero ter esperança em Jesus hoje. Não, o Senhor já vem mostrando para nós que Ele nos ama. Ele já vem mostrando para você o quanto Ele te ama. Ele já vem dando a você livramentos. Ele já vem consolando o seu coração. Ele já vem dando graças a você. Então, quando nós olhamos para frente, é resultado daquilo que o Senhor já nos tem feito. Quando nós depositamos em Cristo a nossa esperança, é aquilo que o Senhor tem feito a nós. E quando Paulo diz aos Tessalonicenses ali que nós devemos dar graças ao Senhor, porque todas as coisas acontecem segundo a vontade de Deus. Paulo, quando ele escreve também aos Romanos, no capítulo 8, ele diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E aí nós dizemos: mas como é que a enfermidade contribui para o meu bem? Como é que a dor contribui para o meu bem? Como é que as perseguições contribuem para o meu bem? Como é que as tribulações contribuem para o meu bem? Irmãos, quando nós olhamos tudo aquilo que acontece em nós, ao nosso redor e conosco, na perspectiva de que Deus sempre tem um propósito, nós vamos aprender com o Senhor. E a cada vez que nós aprendemos com o Senhor, nós podemos ser restaurados, nós podemos ser modificados, nós podemos ter uma vida de consagração, nós podemos ter uma vida de exemplo. Através da nossa vida, outras pessoas podem conhecer Jesus. E muitas coisas vão acontecendo na nossa vida à medida que nós nos colocamos à disposição do Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. O resultado dessas três coisas, irmãos,
não é outro senão uma vida fervorosa no Espírito. A gente só vai aprender a nos regozijar na esperança, a gente só vai aprender a ficar firme na tribulação, e a gente só vai aprender a perseverar na oração se nós formos fervorosos no Espírito. E isso tem a ver com vontade. Sabe qual é a nossa maior vontade depois de um dia inteiro de trabalho? Nos jogar na cama ou no sofá e acabou o dia. É assim? Não é a nossa vontade? Irmãos, espontaneamente, nem sempre a gente tem vontade de ler a Bíblia. Você tem? Tem dia que eu não tenho. É sempre que você tem vontade de orar? Não é sempre que eu tenho. É sempre que você tem vontade de repetir ao Senhor as orações que você já fez anteontem, e mais tempo atrás, e algum tempo atrás, e vamos orar novamente sobre as mesmas coisas? Perseverai na oração. Em insistência ou fé? Se perseveramos na oração, somos insistentes ou temos fé? Somos teimosos ou temos fé? Somos pessoas que ficamos fazendo uma reza de repetição sobre as mesmas coisas ou temos fé? Perseverar na oração é continuarmos orando, aquilo ainda não aconteceu, ainda não vimos o resultado da nossa oração, nós precisamos perseverar nela, e isso fortalece a nossa alma, fortalece o nosso espírito. E eu vou falar, e os irmãos já sabem disso, quando é que nós buscamos mais ao Senhor? Quando tudo está bom ou quando as coisas não estão tão boas? Quando é que nos devotamos mais ao Senhor? Quando tudo está tranquilo ou quando a vida está agitada? Quando é que nós colocamos o nosso coração diante de Deus? Quando as coisas parecem fluir ou quando as coisas estão ruins? Alguns momentos na nossa vida a gente tem aquela experiência que você diz assim: eu achei que era de Deus, mas não era. Você já passou por isso? Você fala: Senhor, eu orei, parece que estava tudo em ordem, parecia que era a tua vontade, mas está tudo tão complicado. Já aconteceu com vocês? Você fala: não era da tua vontade, Senhor. Em muitos momentos da nossa vida nós enfrentamos isso. E sabe, nem sempre o fato de estarmos passando por lutas e provas, tendo a consciência de que estávamos fazendo algo diante da vontade do Senhor, não é que Deus está nos reprovando, é que estamos debaixo de grande ataque do inimigo das nossas almas. Satanás não descansa, irmãos. O diabo trabalha constantemente contra nós, contra a nossa casa, contra a nossa vida, contra a nossa família, contra os seus planos, contra os seus sonhos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. Você crê nisso? Amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, Ele é o meu baluarte, meu refúgio, a minha fortaleza. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás. Você crê nessa palavra, irmãos? Nós precisamos crer nessa realidade, senão a gente vai ler os salmos, as declarações, as promessas do Senhor, e para nós vão ser apenas como talismãs, amuletos, palavras de vitória. Se não cremos, crê no Senhor Jesus e será salvo quem? A tua casa. Você crê nessa palavra? Então a sua oração não é em vão. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer jamais se desviará dele. Você crê nessa palavra? Sim ou não? Se você crê nessa palavra, então Deus está trabalhando de alguma forma na vida do seu filho, da sua filha,
do seu esposo, do seu pai, da sua mãe. Ele está trabalhando. Como? Eu não sei. Mas se eu creio, Ele está trabalhando. Então, quando estamos perseverando na oração, enquanto nós estamos aqui, o Senhor está trabalhando. É aquilo que Paulo diz, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e ainda não penetrou no coração humano as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém, irmãos? Seus olhos não viram. Sentávamos essa semana para ler a Bíblia, a Rita, né? E sabe aqueles dias que você fala assim: Senhor, fala comigo, né? A gente sentou para ler a Bíblia, estávamos falando sobre um assunto, e aí quando eu abri a Bíblia para a gente buscar um texto para ler, o texto exatamente que precisávamos estava diante dos nossos olhos. Para mim e para ela, foi uma resposta dupla, né? E eu falei para ela: olha só o que Deus está dizendo aqui para nós. É exatamente o que nós estávamos precisando ouvir. O que é isso, irmãos? É o Espírito Santo de Deus, sim ou não? É a graça de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Então, há promessas do Senhor para tudo na nossa vida. Há promessas de Deus para os seus filhos, há promessa de Deus para o seu casamento, há promessa de Deus para a construção da sua vida profissional, há promessa de Deus para a restauração do seu emocional, há promessa de Deus para todas as coisas. Se tem algo que nós precisamos crer e vivenciar, é a palavra de Deus, porque nela encontramos todas as coisas. Por isso, graça, por isso, Escritura, por isso, somente Cristo, por isso cremos em Deus e só a Ele toda a honra e toda a glória. E aí esse trabalho que o Senhor vai fazendo em nós, vai nos permitindo ser pessoas melhores. Eu estava conversando com um querido essa semana, estávamos falando sobre amor. E aí nós estávamos no momento falando, conversando, estávamos falando sobre relacionamento conjugal. E aí eu falei para ele assim, ele falou para mim: pastor, o amor é uma via de mão dupla. Eu disse: bom, nós pensamos assim, mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que a gente tem que amar, e não significa que a gente vai receber em troca. E aí ele falou para mim assim, eu falei para ele: está na Bíblia. Ele falou: aonde? Aí eu abri 1 Coríntios 13. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é sofredor, é benigno e é paciente. O amor não busca os seus próprios interesses, não suspeita mal, não se irrita, não se exaspera e não se ressente do mal. Isso é amor? Sim. Então, para que a gente possa cumprir toda essa realidade que Paulo fala sobre essa vida maravilhosa em comunidade, que é a Igreja de Cristo, amor seja não fingido, detestai o mal, amar cordialmente, chorai com os que choram, consolai os fracos, considerai os humildes. A gente tem que ser fervoroso no Espírito. E para a gente ajudar os outros, sabe, o Senhor disse que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. E qual é o segundo? Amar o próximo como? A si mesmo. Então, para você amar o próximo, é um princípio. Primeiro você tem que amar a si mesmo. Não é verdade? Para você ajudar o outro, você precisa estar bem. Pastor, mas eu não estou bem, como é que eu vou ajudar o outro? Tudo bem, meus irmãos, não significa que as coisas estarão todas perfeitas na sua vida. Significa que aqui dentro do seu coração algo extraordinário acontece. E você pode, como nós cantamos aqui, você pode orar por aquele que está aflito, você pode clamar por aquele que está enfermo. E Tiago vai dizer que a oração do justo, o que acontece com ela? Pode muito em seus efeitos. Pastor, quem é justo? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus em Cristo Jesus. Quem é justo? Todos os salvos, todos aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Você foi justificado, então você pode clamar pelo enfermo, você pode suplicar por aquele
que está preso nas garras de Satanás. O Valdecir me apresentou um rapaz na praça esses tempos atrás. Falou assim: pastor, ora por esse menino, né? Semana passada, perdido nas drogas, todo sujo, na rua, muito tempo. Semana passada ele esteve com a gente, domingo com a Rita. Rapaz, bem apanhado, limpo, restaurado, aos pés do Senhor, casou, está morando na casa dele. Disse: pastor, vai fazer 2 anos que eu estou limpo, para a honra e glória do nome do Senhor. Estou trabalhando lá no lanche, passa lá para comer um lanche. Sabe o que é isso, irmãos? É a graça de Deus. Mas às vezes a gente fala assim: esse aí não tem mais jeito, esse aí vamos deixar para lá, não tem mais como restaurar, esse aí não tem mais como a gente fazer nada por ele. Meus irmãos, quando a gente coloca a nossa vida diante do Senhor, quando a gente coloca o nosso coração diante de Deus, nós vamos aprender a isso aqui: regozijar na esperança, ser paciente na tribulação e perseverar na oração. A vida nesse mundo, ela não é fácil e não será. Não adianta dizer que vai ser, porque não será. Alguns momentos felizes, outros tristes. Alguns momentos de grande alegria, outros momentos de grande tristeza. Alguns momentos de cantar a vitória e alguns momentos, irmãos, emocionalmente, de ajuntar os cacos. Mas se nós estivermos fervorosos no Espírito, o Senhor Deus, Ele nos permitirá sempre nos reerguermos para a glória do nome dEle, porque é o Senhor que é glorificado. Cada vez que nós caímos, ou Ele permite que caiamos, ou permite que passamos pela tribulação, mas Ele mesmo nos levanta, nos restaura e nos dá vida. Então, meu irmão, eu não sei qual é o problema, a luta, a tribulação que você está enfrentando, se ela é emocional, se ela é material, se ela é física, ou se ela é espiritual. Eu não sei, e só você sabe. E talvez você nem possa declarar isso aqui, mas o Senhor sabe. Ele sabe aonde dói, Ele sabe aonde mudar, Ele sabe o que restaurar, Ele sabe o que transformar, Ele sabe. Então, se tem um lugar onde a gente precisa chorar, precisa ser aos pés de quem? Do Senhor. Alguns anos atrás, uma senhora, membro da igreja onde eu era pastor, numa reunião de oração, ela falou assim para mim: pastor, eu acho que eu não vou vir mais na reunião de oração. Eu disse: por quê? Ela falou assim: porque sempre eu trago na reunião de oração os mesmos pedidos. Sempre eu peço pelas mesmas coisas. E eu acho que as pessoas já não querem mais ouvir eu falar sobre isso, porque sempre eu peço a mesma coisa. E eu disse para ela: mas o Senhor já lhe concedeu a resposta daquilo que a irmã tem pedido? Ela disse: ainda não, pastor. Eu disse: então vamos continuar orando, porque a Bíblia diz: perseverai na oração. Ele está trabalhando. E o nosso dever é orar, é estarmos juntos em oração, é clamarmos juntos, é caminharmos juntos. Eu quero estar com Cristo, vamos dizer juntos? Eu quero estar com Cristo onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos e vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, o Senhor conhece, ó Deus, a luta de cada um aqui, a dificuldade de cada um. O Senhor conhece aqui, meu Pai Todo-Poderoso, cada coração, ó Deus. O Senhor conhece a ferida que está aberta, seja emocional. Talvez haja queridos aqui, ó Deus, nesta noite, precisando perdoar alguém. Talvez haja alguém aqui nesta noite que foi ferido na alma
por alguém, por um parente, por um amigo, e essa falta de perdão está destruindo esse coração, está impedindo uma comunhão plena com o Senhor. Então, nesta noite, ó Deus, fala o coração do meu irmão, da minha irmã, que precisa perdoar. O Senhor ensinou a Deus que seremos perdoados quando perdoarmos. Então, que hoje seja uma noite de perdão, uma noite, ó Deus, de restauração, uma noite de vida, uma noite, meu Pai, em que nós possamos crer no Senhor de todo o nosso coração, e não sermos apenas pessoas que carregam Bíblias, mas que possamos ser pessoas que vivem a Tua palavra, ó Deus, de todo o nosso coração. Ó Deus Todo-Poderoso, que nós não sejamos apenas membros de igreja, mas sejamos, ó Deus, cidadãos dos céus. Que não sejamos, meu Pai Todo-Poderoso, pessoas que tão somente falam de amor, que possamos viver o amor. Que não sejamos apenas religiosos, mas sejamos crentes. Que não sejamos omissos, ó Deus, na nossa responsabilidade de falar do Teu amor, mas sejamos evangelistas sinceros. Que, ó Deus, o nosso amor pelo Senhor possa contagiar. Ó Deus Todo-Poderoso, trabalhe em cada coração aqui hoje à noite, os nossos jovens, ó Deus. A gente vive, ó Deus, numa sociedade em que os jovens não têm esperança. Não tem esperança, ó Deus, porque a cada dia que passa são mais notícias ruins. A cada dia que passa, ó Deus, são mais pessoas sem destino, pessoas, ó Deus, sem referência, pessoas sem razão para viver. Ó meu Pai, tem tanta gente celebrando a morte e nós muitas vezes não celebramos a vida. Pai Santo, nós clamamos ao Senhor, trabalha no nosso coração. Se tem algum crente aqui hoje à noite desanimado, restaura o coração, Jesus. Ó Pai, a gente precisa ser uma igreja sólida. Deus Santo, nós precisamos ser uma igreja de intercessão. Vimos essa tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro essa semana. Mas a tragédia não é só ali no Rio de Janeiro. A tragédia é em todas as partes do mundo. Há pessoas se drogando, se matando, ó Deus. Ó Pai Todo-Poderoso, nós clamamos em nome de Jesus pelas muitas famílias, ó Deus, que não sabem o que fazer com os seus filhos. Ó Pai Poderoso, há muitos pais e mães que choram, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda, meu Pai Todo-Poderoso, dando vitória, dando livramento, Senhor, dando paz. Ó Deus, vivemos num mundo em guerra, como precisamos do Senhor. O Senhor é o alimento, o Senhor é a graça, o Senhor é a paz. Ó meu Deus Todo-Poderoso, dá-nos uma igreja viva, uma igreja, Deus, de crentes consagrados ao Senhor, submissos à Tua vontade, meu Deus. O Senhor diz para o profeta Isaías, através do profeta Isaías: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o fruto do vosso trabalho naquilo que não alimenta verdadeiramente? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Não nos permita ser negligentes, Senhor, com a Tua palavra, mas nos ajude a ser fervorosos no Espírito, nos regozijando na esperança, sendo pacientes na tribulação e sendo um povo que clama, um povo que ora, um povo que entende, ó Deus, a batalha, um povo que avança em Espírito. Por isso nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos.